Bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Nós estamos no capítulo 10, da segunda parte, e nós vamos dividir esse capítulo em duas vezes, porque ele é bem grande. O capítulo 10 fala da identificação dos espíritos. Então vamos iniciar aqui. Muitos médiuns não conseguem distinguir ou ter certeza das entidades espirituais que se comunicam por seu intermédio. Ficam confusos, têm dúvidas e acabam interpretando erroneamente. Às vezes, deixam-se sugestionar por nomes de benfeitores espirituais bastante conhecidos, como Emmanuel, mentor de Chico Xavier, Joana de Ângeles, mentora do médium e orador baiano Divaldo Franco, ou Dr. Bezerra de Menezes, muito conhecido no meio espírita como médico espiritual e de grande elevação, e também de santos famosos e outras personalidades de renome. Para que o médium possa identificar o tipo de espírito que se comunica através dele, precisa estudar com afinco para entender melhor as diversas características e nuances da mediunidade. A melhor maneira e a mais segura de se identificar a categoria do espírito comunicante é analisar a sua linguagem, o seu discurso, as suas ideias e aquilo que elas representam. Kardec esclarece que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que tenham chegado. Este é o ponto fundamental para a identificação daquele que se comunica mediunicamente. Um espírito de certa elevação, um mentor espiritual, não utiliza no seu vocabulário palavras chulas, gírias, não conta piadas, como também não faz ameaças ou prevê o futuro. E aí também nós podemos fazer um pequeno parênteses aí, observando que não é necessário sabermos o nome do espírito que está se comunicando, né? Isso não é importante, né? André Luiz, por exemplo, quando contatou Chico Xavier, o Chico perguntou, mas qual é o seu nome? De como eu devo chamá-lo? E ao lado estava dormindo na cama um irmão do Chico Xavier. E ele perguntou ao Chico, qual é o nome desse que dorme? Chico falou, André Luiz. Então, o espírito respondeu, você pode me chamar de André Luiz. Então percebam que não é importante o nome do espírito. O que é importante é aquilo que o Kardec falou, a linguagem e o grau de elevação que o espírito está falando. Um espírito elevado, ele não utiliza gírias, não conta piada, não faz ameaças e nem prevê o futuro. É isso que nós temos que nos basear. Mas continuando. Mas, nesta questão, existem outros aspectos muito interessantes. Temos visto casos de médiuns que ficam anos a fio recebendo entidades que se apresentam falando uma estranha língua que ninguém consegue entender e que as pessoas inadvertidamente logo dizem, é árabe. E o dito popular, o espírito árabe, os médiuns e as circunstâncias se perdem ao longo dos anos sem chegarem a nenhum resultado. E o que podemos concluir? Vejamos. Trata-se de um espírito obsessor ou mistificador, aqueles que querem brincar com a gente, né? Cuja intenção é tomar o tempo do médium. E ele tomando o tempo do médium, o médium não aprende outras coisas, né? Então é muito importante isso. Mas continuando. Também impedir que outros espíritos se comuniquem por ele. Obviamente, isto atrasa o desenvolvimento da faculdade do médium, que pode ficar estagnada por todo esse período. E, como é lógico, também toma o tempo da reunião. 3. A falta de estudo
leva-o e aos que rodeiam a concluir que o espírito fala em árabe ou num dialeto qualquer. É o caso de se perguntar: que proveito tiram de tais comunicações, né? Já que ninguém entende? Estas reflexões nos remetem ao texto do apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, de 7 a 10, que você, leitor, já deve ter ouvido citar o que descreveremos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, interpretação das línguas. A captação do nome do Espírito comunicante é muito mais complexa do que se imagina. Um médium, sem ser por má fé, pode transmitir de forma equivocada um nome, somente para que este, que é de uma entidade a quem admira. Isto está de tal maneira impresso em seu psiquismo que, ao primeiro indício de uma mensagem de um amigo espiritual, vem à sua mente a lembrança daquele a quem devota a sua admiração e carinho, e convicto de que está tendo o privilégio de recebê-lo, é este nome que irá prevalecer. Não se está tratando aqui da comunicação autêntica, mas do engano do médium em captar quem seja o comunicante. O mesmo mecanismo ocorre em mais duas outras situações. Primeiro, quando a pessoa está forçando a comunicação, ou seja, fixando a mente em determinado espírito, que pode ser um parente, um ente querido, pedindo-lhe mentalmente que se comunique, evocando-o se ocorrer uma manifestação. Nenhuma garantia há que seja a entidade em questão. O mais provável é que seja de outro espírito, fazendo-se passar pelo que foi evocado, né? Então, nós nunca devemos esperar nada. A comunicação se dá sempre do lado de lá, não pela nossa vontade. A única coisa que nós temos que fazer é nos mantermos em prece. É isso. Bom, agora a segunda aqui. Quando se deixa sugestionar por algum fato acontecido, exemplificando, morre uma pessoa famosa e grande número de médiuns se fixam mentalmente no falecido, tentando de alguma forma receber uma mensagem. Isto ocorre também em nível restrito, isto é, quando uma família perde um parente, surgem médiuns de todos os lados com recados e mensagens do ente querido que partiu. A maioria delas, se não a totalidade, triviais e sem qualquer aspecto comprovatório. Então, os médiuns não devem se preocupar, apenas devem se preocupar com a qualidade do espírito, se ele é um embusteiro ou se ele é um espírito que vem trazer uma mensagem. Não é? Mas continuando, temos tido várias experiências no tocante à desilusão de familiares que nos procuram para narrar que lhe foram entregues, sem que tenham pedido, inúmeras mensagens do parente desencarnado e que nenhuma delas traz dados que possam comprovar a sua autenticidade. Mencionam também que, ao tomar a iniciativa de procurar este ou aquele médium, solicitando-lhes notícia do ente querido, este pede uma série de informações, nomes, datas, e depois tudo isso surge na dita mensagem.
Afirmam essas pessoas que no primeiro momento aceitam e se emocionam, mas, com o passar dos dias e uma análise natural do conteúdo da mensagem, se desiludem e passam a não compreender o que lhe está acontecendo. Esta questão das mensagens de entes queridos que tragam datas, nomes, locais, constituem uma especificidade mediúnica, e não muitos raros médiuns que a têm. Como você está vendo, muitas são as dificuldades dos médiuns quanto à identificação dos espíritos. Um fato preocupante tem acontecido ultimamente e que é preciso ressaltar, pois está sendo apresentado na mídia como espírita. Trata-se de pretensas comunicações mediúnicas de pessoas famosas, artistas, políticos, etc., que desencarnaram recentemente. E logo em seguida se apresentam uma pessoa dizendo ter psicografado mensagem de tais vultos, afirmando inclusive ser espírita. E, para esclarecer mais a própria condição, diz ser adepta do kardecismo. 2 erros básicos ocorrem nessa situação. Façamos uma reflexão a respeito. Conforme já vimos, mas é sempre oportuno ressaltar, não existe kardecismo. Quem o afirma não é espírita e nem conhece o espiritismo. A doutrina espírita ou espiritismo é um ensino dos espíritos codificado por Allan Kardec. Kardec não criou nada, por isso não é kardecismo. Este criou a palavra espiritismo para designar o conjunto desses ensinamentos, como também o termo espírita, que designa o adepto. O segundo equívoco é a questão das comunicações de pessoas recém-desencarnadas. Quem conhece a doutrina sabe que as comunicações de espíritos não são fatos triviais, corriqueiros, e muito menos daqueles que estão há pouco tempo no plano espiritual. Lógico, todos nós sabemos, né, que quando o espírito desencarna, ele sofre aquele momento de perturbação mental, que pode ser mais ou menos, depende de cada um. Mas, por isso é que não é simples você obter a comunicação de um parente tão logo ele desencarnou. Há necessidade de toda uma adaptação do espírito, especialmente porque a grande maioria das pessoas não está preparada para deixar o corpo carnal. A morte ainda é o grande e terrível mistério, e a vida terrena é encarada como algo que se deve aproveitar ao máximo, usufruindo dos prazeres fugazes que ela oferece. Poucos têm consciência de que cada ser é um espírito momentaneamente habitando um corpo físico. Soma-se isso o excesso de apego às coisas materiais e às pessoas, além do fato de que quase ninguém se preocupa em fazer o bem ou fazer caridade. Todos esses fatores, por certo, dificultam em demasia a aceitação daquele que se despediu da existência terrena, que não raro, ao se conscientizar que está no plano espiritual, se deixa invadir pela inconformação, pela revolta, pela incredulidade, pela negação da bondade divina, pelo desespero e saudade, sem compreender o que lhe está acontecendo. Tais reações expressam absoluta falta de fé e de conhecimento das verdades eternas. Isto sem falar em casos mais graves, quando o espírito recentemente desencarnado está vinculado a entidades de ordem inferior. Então, vejam, tudo isso são problemas que dificultam ao espírito dar a comunicação. Tá? Então, nós devemos fazer aquilo que sempre falamos. Tudo tem que ser analisado à luz da razão. Quanto tempo esse ente
querido desencarnou. Será que ele ainda não está em perturbação? E tenho certeza que quando ele tiver em condições, ele vai passar uma mensagem, se ele e eu tivermos a necessidade de receber aquela informação. Se ele não se manifestar, é porque nós ainda não tivemos a concessão de receber esta mensagem. Então, nós devemos ter muito cuidado com tudo isso. Bom, eu vou parar por aqui e depois nós vamos continuar esse capítulo 10 daqui para frente. Eu agradeço muito, espero que vocês aproveitem bastante.